Um livro lançado hoje na Europa revelou que o Papa Francisco decidiu simplificar as cerimônias fúnebres dos pontífices, inclusive a dele próprio. Um Papa que narra o próprio enterro, Francisco decidiu que o seu corpo não será velado fora do caixão, como prevê a tradição dos funerais papais. O mesmo vale para os que virão depois dele. O de Bento XVI foi o último corpo exposto fora do caixão. Estou revisando o ritual para que os papas sejam velados e enterrados como qualquer filho da igreja, disse Francisco. Fazer 2 velórios era excessivo, que haja apenas um e com o Papa já no caixão, como em todas as famílias. Não haverá mais cerimônia de fechamento do caixão, tudo será feito na mesma cerimônia. O Papa Francisco confirma que prefere ser levado à Igreja de Santa Maria Maggiore, com a qual tem grande conexão espiritual, e não à Basílica de São Pedro. Será o primeiro a ser sepultado em outro lugar desde Leão XIII, em 1903. No livro El Sucessor, do jornalista espanhol Javier Martínez Brocal, lançado hoje na Espanha, Francisco revela que, apesar da união profunda entre ele e Bento XVI, a existência de 2 papas dividiu a Igreja. Francisco afirma que o secretário particular de Bento XVI, Monsenhor Georg Genswein, mantinha o Papa emérito em isolamento e que o secretário apoiou cardeais ultraconservadores que acusaram Francisco de heresia depois que ele se posicionou a favor das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. Bento XVI deu razão a Francisco. Logo depois da morte do Papa emérito, o seu secretário publicou um livro falando da convivência entre os 2 pontífices. E sobre isso o Papa Francisco comenta: que no dia do funeral tenha sido publicado um livro que fala mal de mim, contando coisas que não são verdadeiras, é muito triste. Lamento que Bento XVI tenha sido usado. Vivi isso como uma falta de nobreza e de humanidade. Francisco revela ainda detalhes do conclave que elegeu Bento XVI em 2005. Conta que impediu que cardeais sabotassem a eleição de Joseph Ratzinger e que depois os 2 decidiram juntos quem deveria ser afastado por vazar documentos secretos do Vaticano. O Papa Francisco fez muitos elogios a Joseph Ratzinger, afirmando que ele foi um progressista durante o Concílio Vaticano II, nos anos 1960, que modernizou os ritos da Igreja. E depois, em 2013, a renúncia significou um gesto muito avançado, disse Francisco.